Boa noite, irmãos e irmãs. Nós saudamos a todos e a todas na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, nós nos reunimos assim, online, para celebrarmos o nosso culto no qual nós adoramos, louvamos, agradecemos, ouvimos a palavra de Deus, intercedemos e somos enviados para a missão. Todos e todas são bem-vindos para esse momento de culto ao nosso Deus. E nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite com 4 versículos do Salmo 65. Livro dos Salmos, o Salmo 65, nós vamos ler os versículos 5, 6, 7 e 8. Salmo 65, de 5 a 8. Esse texto traz expressões de adoração ao nosso Deus. Diz o texto: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. E é assim que nós devemos iniciar o nosso culto, com júbilo, com alegria, porque nós estamos na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos por mais esta oportunidade de reunir a tua igreja, mesmo que não no mesmo lugar, mas nos reunirmos em teu nome, nos reunirmos para te adorar, para te louvar. Exaltado e glorificado seja o teu nome, pelos teus grandes feitos, pela tua criação, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, que a tua presença seja sentida, ó Deus, em cada coração. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. E nós vamos cantar agora a primeira canção, canção de adoração ao nosso Deus. Vamos abrir o nosso coração para a adoração neste momento com esta canção. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantar, aleluia, aleluia, do sol dourado a refugir, tudo em prata a reluzir. Louvai-o,
bafejar. As nuvens que pairas pelo ar, ó, louvai-o, aleluia. Tu, linda aurora em teu albor, tu, suave ocaso multicor, ó, louvai-o, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, aleluia, aleluia. Ao Filho, glória, glória ao Pai, e a Deus Espírito honra dai, ó, louvai-o, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ao Filho, glória, glória ao Pai, e a Deus Espírito honra dai, ó, louvai-o, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Depois da adoração, nós nos colocamos diante de Deus para confessarmos os nossos pecados. E nós vamos usar para este momento, inclusive em 3 momentos do culto, nós vamos usar um capítulo maravilhoso da palavra de Deus, que é o capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Texto maravilhoso para tocar nos nossos corações. E os versículos de 6 até 8 fazem um convite. Esses versículos fazem um convite para a confissão de pecados. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho
o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Você pode pausar o vídeo agora e ter o seu momento todo especial e particular de confissão de pecados. Veja que o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Esse é o momento propício para que você confesse os seus pecados a Deus. Vamos orar. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Venci que nas preces eu posso buscar-te, jamais essa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza os que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Após esse momento em que todos nós pudemos, em nossos lares, orar, confessar os nossos pecados, nós faremos agora uma oração. Então, vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti, da Tua presença, Deus, nesse momento, ó Pai, queremos Te pedir, ó Deus, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros e perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Como já fizemos agora, Deus amado, e também te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado de nós e nos guardado, ó Pai. Independente, ó Pai amado, se temos falhado ou não, o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Por isso somos gratos a Ti, ó Deus, e queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome da maneira que o Senhor merece. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós estaremos fazendo uma leitura no mesmo livro e mesmo capítulo de Isaías. Isaías 55, agora dos versículos de 1 a 3. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e vosso suor naquilo que não satisfaz?
ouve-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Certos do nosso perdão, certos da graça do Senhor sobre as nossas vidas, nesse momento nós estaremos todos juntos, cantando e louvando a Deus através das músicas que estarão sendo entoadas aqui neste momento com a equipe de louvor. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar no meu coração, se alegre
reflete sobre mim. Glorifica Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos salvou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou. Sua geração eleita, santos e herdeiros seus. Justo povo adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos salvou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com seu amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou. Nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus. Seus povo adquiridos, justos e filhos de Deus. Oh, 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 glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Momento da liturgia da palavra. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor e vamos refletir por alguns minutos sobre o texto que nós vamos ler. E antes disso nós vamos fazer uma oração, mas vamos já indicar o texto. Nós vamos hoje refletir sobre um texto do livro dos Salmos. E nós vamos refletir sobre um trecho daquele salmo que todos sabem que é o mais longo do livro dos Salmos, que é o Salmo 119. Nós vamos ler do versículo 105 ao versículo 112. Salmo 119, de 105 a 112. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos porque estamos em torno da Tua palavra. Ela é viva, eficaz, e que cada um que ouvir a Tua palavra nesta noite possa senti-la como viva e eficaz para a sua vida. E que, ó Deus, isso não aconteça, e é certo que não acontecerá por causa do pregador, mas pelo toque do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, fala ao nosso coração, edifica-nos, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Então vamos ler o texto.
8 versículos do Salmo 119, de 105 a 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até o fim. Palavra do Senhor. A palavra é algo fundamental na vida e na fé cristã. E eu coloco aqui palavra com letra maiúscula. A palavra é o nosso referencial. E é por isso que esse livro que nós chamamos de Bíblia, esse texto que nós temos em mãos, por isso que nós chamamos de Palavra de Deus. Nela, a presença do tema palavra é constante. Ou seja, dentro da Bíblia, dentro desse texto que nós chamamos de Palavra de Deus, o assunto da palavra é constante. Ele está presente quase que em toda a Escritura. Basta a gente ver que logo lá no Gênesis, como é que Deus cria as coisas? Como se dá a criação? Pela palavra. Está lá nos primeiros versículos da Bíblia: disse Deus, haja luz, e houve luz. As coisas foram criadas pela palavra. Segundo a carta aos Hebreus, lá no primeiro versículo também da carta, diz lá que Deus falou outrora aos pais pelos profetas. Os profetas no Antigo Testamento, não somente eles, mas principalmente os profetas do Antigo Testamento eram homens da palavra. Jesus foi chamado de palavra no início do Evangelho de João, quando o texto diz: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Tudo foi feito por ele. A palavra, Jesus, estava com Deus no princípio. Todo o ensino dos mandamentos de Deus no Antigo Testamento era feito pela palavra. Lá, bem no início, as famílias ensinavam os seus filhos pela palavra. A palavra de Deus era ensinada de maneira oral, pela palavra. E nós já dissemos em aulas de escola dominical e mesmo aqui, em mensagens,
que a palavra Torá, que muitas vezes é traduzida por lei, na verdade a sua melhor tradução é ensino. Deus não dá as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, para que isso fosse um código jurídico. Ele dá os seus preceitos como um ensino, como uma palavra transmitida. E só mais um exemplo. Todos aqui se lembram daquele momento no início do ministério de Jesus, quando Jesus é tentado. Aquele texto da tentação de Jesus. E nessa primeira tentação, se sugere que Jesus transforme as pedras em pães, porque ele estava em jejum. E ele cita um texto do livro do Deuteronômio que diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E a gente fez esse início de mensagem, porque o Salmo 119, se a gente pudesse dizer alguma coisa assim a respeito dele, nós deveríamos dizer que todo ele tem como tema principal a lei, o mandamento, a palavra de Deus, os preceitos do Senhor. O Salmo 119 é, em última análise, um elogio à palavra de Deus que chega a nós através também dos seus mandamentos e da sua lei. Também já disse em outra oportunidade que o Salmo 119, ele impressiona pelo seu conteúdo, mas também pela sua forma. O Salmo 119, ele foi constituído com 8 versos, com conjuntos de 8 versos, 22 conjuntos de 8 versos. Cada um desses conjuntos com 8 versos, começando com cada letra do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Então, o trabalho estético, artístico, está presente aqui nesse salmo. E justamente por isso nós pegamos um bloco desses de 8 versos. E a nossa reflexão nessa noite será apenas observar de maneira atenta um pouquinho de cada um desses 8 versos. E vocês sabem que, às vezes, a gente é muito insistente ao falar sobre a palavra de Deus na nossa vida. Mas não tem outro jeito. A nossa religião, a nossa fé, a nossa igreja, o cristianismo de uma maneira geral, tudo isso está apoiado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, naquilo que Deus nos deixa como orientação para a vida de fé e para a vida de uma maneira geral. E esse Salmo 119, no versículo 105, fala de lâmpada para os pés e luz para o caminho.
E esse versículo é muito interessante porque ele fala da iluminação para os pés e para o caminho. Ou seja, a palavra é importante para me mostrar como eu estou andando nesse momento, mas é importante também para me mostrar o caminho que eu vou seguir no futuro. Então, a luz da palavra me orienta neste momento, de maneira mais imediata, mas também no caminho a seguir. Ambos são importantes. É importante ter consciência a respeito de como eu estou dando os passos hoje. E é importante ter consciência também do caminho que eu estou seguindo. No versículo seguinte, o salmista fala de um juramento. Ele fala: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus juízos. Quero destacar, em primeiro lugar, a palavra guardar. E guardar aqui não significa colocar numa gaveta. O sentido da palavra é estar com a palavra sempre. É guardar no coração, é guardar na vida, é guardar dentro de cada um de nós. E o salmista diz que em relação à palavra de Deus, ele tem um compromisso. E no Antigo Testamento eram muito frequentes os juramentos. E independentemente da posição que a gente tenha sobre isso, aqui no texto se coloca em evidência um compromisso. Em outras palavras, o salmista está dizendo que ele assumiu um compromisso de estar sempre com a palavra de Deus. Não é algo que se faz por fazer. É algo em relação ao que eu assumo um compromisso. E é isso que deve acontecer em relação à palavra do Senhor. O versículo 107 é muito interessante porque ele fala, o salmista se diz aflitíssimo, muito aflito. E, no entanto, ele diz que ele é vivificado pela palavra. Ah, que versículo importante nesses tempos que nós estamos vivendo. Quantos de nós já não temos estado aflitos por causa dos acontecimentos atuais, por causa de uma imprecisão sobre o futuro? E quando nós estamos aflitos, quem restaura a nossa alma, quem nos alivia, é a palavra. Versículo 108, o salmista diz: aceita a espontânea oferenda dos meus lábios. Oferenda dos lábios. É a minha palavra colocando em evidência a palavra do Senhor. Pela nossa palavra, nós nos dedicamos a Deus. E neste culto, nós já dedicamos a Deus com as nossas canções, com a nossa palavra, já dedicamos a Deus o louvor, a adoração. E quando nós nos dedicamos assim, diz o versículo, ele pede ensinamento ao Senhor. Maravilhoso. 109 fala de perigo.
diante dos perigos, quem nos faz andar seguros é a palavra de Deus. 110, o salmista diz que os ímpios, aqueles que desprezam a palavra de Deus, causam ciladas, estão contra aqueles que respeitam a palavra de Deus. E vem da palavra a ordem e o ensinamento para que a gente não se desvie. O desvio é muito perigoso. O desvio é outro caminho. Outro caminho que às vezes parece mais interessante. Por isso que Jesus falou de um caminho estreito e de um caminho largo. Versículo 111, aqui nós temos uma palavra que é muito interessante. Diz assim, que o salmista diz que ele recebeu os testemunhos do Senhor e ele diz que isso para ele constitui um prazer. Algumas traduções, ao invés de prazer, trazem aqui a palavra alegria. E a pergunta é: será que nós temos feito da palavra de Deus parte significativa da nossa alegria, do nosso prazer? Às vezes a palavra de Deus tem sido consultada ou tem sido lida por obrigação. Às vezes o prazer tem sido substituído até pelo medo. Eu tenho que ler a palavra de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, porque afinal de contas eu sou crente. E não é esse o espírito. A palavra de Deus tem que ser para nós fonte de alegria, de prazer. E principalmente nesses tempos nos quais, pelo menos algumas pessoas, ou várias pessoas, têm tido um pouco mais de tempo, é importante fazer da palavra de Deus a nossa alegria também, o nosso prazer, a nossa fonte de satisfação. E finalmente o versículo 112 traz algo muito importante, porque ele diz, o salmista diz que ele guarda os decretos do Senhor para sempre, até o fim. Tem gente que guarda os preceitos do Senhor por uma semana. Tem gente que guarda os preceitos do Senhor por um mês. Talvez por alguns anos, por um período da vida. Tem gente que guarda os preceitos do Senhor quando as coisas vão mal. Outros guardam os preceitos do Senhor quando as coisas vão bem. O salmista recomenda que isso se faça sempre, até o fim. E aí a gente lembra do versículo lá do Apocalipse dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Guarde a palavra do Senhor até o fim. Que a palavra de Deus nos acompanhe, que ela tenha na nossa vida o valor e o significado que ela deve realmente ter, de ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe. Amém.
minhas mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos em te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Nações se prostrarão, os reis se dobrarão, irão declarar: grande é o nome do Senhor. Povos, tribos clamarão ao Deus da criação, irão declarar: grande é o nome do Senhor. Eu levanto minhas mãos a ti, Deus da minha salvação. Com os anjos em te adorar, te adoramos, te adoramos. Grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Te adoramos. Depois de ouvirmos a palavra do Senhor, nós temos este momento especial de intercessão. E eu gostaria, neste momento, de interceder, entre outros motivos, pelos diáconos e diaconisas da nossa igreja, pelo Ministério de Ação Social e Diaconia da nossa igreja. Na semana que passou, na quinta-feira, foi comemorado o Dia do Diácono e da Diaconisa. Então eu queria colocar agora na presença de Deus aqueles diáconos e diaconisas que fazem parte do desse departamento tão importante que é o Ministério de Ação Social e Diaconia. As nossas irmãs Maria Lipe, Maria Gonçalves, Josi, Marluce e os nossos irmãos Jonas, Luciano e Tiago.
colocamos na presença de Deus, prestamos uma homenagem a esses irmãos, reconhecemos o importante ministério deles na nossa igreja. E vamos pedir a Deus que eles continuem fortes nesse ministério que a igreja colocou diante deles. Mas vamos interceder também por outros motivos. Claro que é constante nos nossos momentos de intercessão, orarmos pelos doentes, pelos profissionais da saúde, pelas famílias que têm perdido entes queridos por causa da pandemia, pela situação também política, econômica do nosso país. Lembrarmos também que na semana que passou, a nossa irmã Maria Lipe perdeu sua irmã, que veio a falecer, estava enferma. Vamos orar também pela família enlutada. Enfim, nós temos muitos motivos. As pessoas que têm sido colocadas ali no grupo de WhatsApp da igreja, nós não nos lembramos, obviamente, agora de todos os nomes, mas vamos acompanhar e ter os nossos momentos nos nossos lares também de intercessão. Você agora terá a oportunidade de pausar o vídeo e ter o seu momento de intercessão, lembrando desses motivos, não é? Antes dessa interrupção, nós vamos fazer aqui uma oração de intercessão e depois você pode pausar e orar de maneira livre, você, os familiares que estiverem eventualmente aí com você. Vamos orar. Senhor Deus, esse é o momento de expressarmos diante de Ti a nossa necessidade, de dizermos ao Senhor que nós precisamos de Ti. Ó Deus, que o Teu Espírito enxugue dos olhos as lágrimas daqueles que estão sofrendo, dando o consolo que nós não podemos dar. Família da Dona Maria Lipe, as pessoas que têm perdido seus entes queridos, os enfermos, pessoal da saúde, toda essa situação de pandemia. Ó Deus, que os remédios cheguem, que as vacinas sejam eficazes. Ó Deus. E abençoa, Pai, também nós pedimos o Ministério de Ação Social e Diaconia da nossa igreja, diáconos e diaconisas das nossas igrejas. Ó Deus, agradecemos pelo trabalho desses irmãos e irmãs e pedimos, ó Deus, que Tu fortaleças, Senhor, essas vidas para que continuem Te servindo com fidelidade. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso país, as autoridades, a questão econômica, aqueles que estão padecendo neste momento. Oh Deus, que haja solidariedade neste momento de sofrimento de muitos. Nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Após esses momentos que tivemos de intercessão, agora nós passaremos para o nosso momento de ofertório, em que nesse vídeo, na descrição dele, estará lá a conta da nossa igreja, para que você possa continuar contribuindo, para que você possa continuar ajudando a nossa igreja a pagar as suas contas, a se manter mesmo durante esse período. Então,
estará lá disponível para você que deseja fazer um depósito ou uma transferência. Mas nos lembrar também que a nossa oferta a Deus não é somente financeira, mas também é da nossa vida, é do nosso coração, das nossas atitudes. A nossa oferta é diária a Deus. Então que possamos ter essa consciência de que a nossa oferta, a nossa vida é uma oferta a Deus. Então, para esse momento de ofertório, nós estaremos tendo uma canção aqui neste momento, que será entoada pelo grupo de louvor. Estamos nos aproximando do final do nosso culto e sempre nós nos despedimos da casa do Senhor sendo enviados, porque a nossa missão, ela acontece quando saímos do momento de culto e vivemos a nossa vida cotidiana dando testemunho da nossa fé. E como hoje o tema da nossa mensagem foi a palavra, quero deixar duas palavras bíblicas, uma do Antigo, outra do Novo Testamento, deixar com os irmãos e as irmãs para inspiração durante esta semana. A primeira, nesse mesmo capítulo que usamos na confissão, capítulo 55 de Isaías, os dois últimos versículos, versículos 12 e 13. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. E também, versículos 37, 38 e 39 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora teremos a última canção do nosso culto, que será entoada pelo grupo e por todos nós, né? Todos nós acompanhamos as canções e participamos assim do nosso culto. Vamos, então, cantar ao Senhor nesse espírito de envio para darmos o nosso testemunho diante do mundo. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã.
sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que eu sou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória. Irmãos e irmãs, recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.